Olá você, olá meu amigo, olá minha amiga, você da Central do Enem. Aqui quem fala é o professor Edivander Marinho com mais uma super dica só para você que precisa de geografia. E hoje o contexto é espaço urbano, hoje o contexto são as cidades formais e informais. A urbanização, via de regra, tem uma relação tênue com o seguinte conceito: é o processo de crescimento da população urbana em detrimento da população rural. A população do campo cai e a população da cidade cresce, seguido do crescimento do próprio espaço físico dessa cidade, bem como dos serviços essenciais dessa cidade. Observe bem, no fator histórico, inclusive até hoje existe, um processo migratório do campo para a cidade, que nós chamamos como êxodo rural. Países como o Brasil até hoje o têm. Continentes como a África têm uma relação muito grande com esse êxodo rural, visto que o continente é muito mais rural do que urbano. A China era muito mais rural do que urbano e está ficando mais urbano do que rural, assim como o continente africano. E essa população que vai para a cidade, a gente sabe que na Revolução Industrial, naquele processo de cercamentos que você vê em história, a população do campo praticamente foi induzida, forçada, expulsa do campo para servir de exército de reserva de mão de obra para a indústria, para o setor industrial, para o setor secundário nas cidades, que emergiam com esse poder salutar, naquele momento, da revolução capitalista pela revolução tecnológica. Essa transferência acelerada vai gerar um inchaço urbano gradual, logo em seguida muito extenso, não somente naquele momento em Europa, mas ela vai expandir para cidades dos Estados Unidos, do próprio Japão, da Austrália, Nova Zelândia, da África, da América Latina. Esse inchaço urbano tem uma relação extremamente íntima com os problemas gerados do lado social e ambiental, do lado econômico e, por que não, do lado político. Esse inchaço urbano, gerado pela transferência acelerada e êxodo rural, tem a ver com uma condição chamada urbanização tardia, ou seja, países desenvolvidos, países centrais, que têm uma industrialização clássica, como a Inglaterra, como a França, a Alemanha, Estados Unidos, Japão, tiveram um crescimento urbano mais equilibrado. Aquela parte que envolve a desorganização, ela praticamente encerrou. Já países como os do Brasil, México, Argentina, os emergentes como um todo, sofrem essa urbanização muito tardia e um crescimento populacional muito além da capacidade que a cidade tem de dar suporte. Ou seja, você tem uma cidade que abrange, por exemplo, 500 mil habitantes e de repente ela chega a ter 1,5 milhão. Essa cidade não terá condições de absorver todo mundo, provavelmente com a questão da habitação, que passa a ser deficiente, com a questão do emprego, que passa a ser excludente, com os impactos ambientais gerados pelas ocupações das áreas de maneira desordenada. E aí você começa a entender novamente a política pública ineficaz, onde o poder público não consegue realmente atender de maneira evidentemente equilibrada e harmônica a sociedade de maneira geral. Então, grande parcela da sociedade acaba sendo prejudicada por essas políticas públicas ineficazes geradas por essa urbanização tardia nos países pobres e nos países emergentes. E aí chegamos na contextualização das cidades, cidade formal, cidade informal. E você começa a perceber um jogo relacionado à hierarquia, à rede urbana e principalmente uma condição de segregação socioespacial dentro do cenário desenvolvimentista. Então, cidade formal tem muito a ver com a individualidade, com a privacidade, com a reserva, uma condição que tu encontra muito nas áreas centrais, ao passo que a cidade informal tem uma relação daqueles bairros periféricos, afastados do centro, que desprovidos de uma qualidade melhor de vida, acabam fazendo com que a população se una. É o poder da comunidade, da solidariedade, da autoajuda, que você vê em bairros que estão em áreas de baixada, que estão em áreas de morro, em áreas inacessíveis a uma condição mais digna de vida. A essa favelização você pode muito bem enquadrar essa condição.
Então você vê na própria imagem uma cidade à tua esquerda extremamente desenvolvida, uma rede urbana, um aparelhamento urbano com o tráfego todo evoluído, a iluminação, você vê horizontalização urbana e uma verticalização urbana, lembrando que os prédios em grande monta acabam impedindo a passagem do vento, e o vento é um elemento climático que pode gerar condições de brandura do calor. E aí você começa a entender, poxa, então nesse caso, a segregação também está nessa qualidade de vida digna? Exatamente, meu amigo, exatamente, minha amiga. As cidades informais acabam sendo prejudicadas por estarem aquém daquele desenvolvimento providenciado pela área central, pela cidade formal, que formaliza um poder digno de grande perversidade, visto que vai de maneira muito eloquente diminuir, pormenorizar a sociedade que está nas áreas mais periféricas, a cidade informal. E aí você percebe claramente a grande problemática que vivemos, principalmente em cidades como no Brasil. É justamente o processo contraditório de cidades formais e informais convivendo no mesmo espaço, ou numa cidade, bairros que são aparentemente centralizados, que comandam os demais bairros, que comandam os bairros periféricos. E aí você vê a evolução de uma desigualdade social muito efêmera, muito complicada, mas muito fácil de entender. Tem muito a ver com as políticas públicas desiguais que você consegue, por exemplo, visualizar nos planos diretores. O plano diretor de uma cidade é aquele conjunto de fatores que norteiam, que geram as diretrizes e bases para o desenvolvimento da urbanização da cidade, do saneamento básico, da volatilidade, do tráfego, que vai sofrer uma fruição realmente poderosa. E aí você começa a entender esse grau de desigualdade nas áreas que sofrem por não terem essa política pública realmente equilibrada e harmônica. E aí você começa a ver a deterioração social, você começa a ver o bem-estar social sendo prejudicado. De um lado a fome total, do outro a opulência, de um lado a miséria, do outro a riqueza. E a gente vê essa dualidade muito contraditória e dicotômica nesse mundo contemporâneo de hoje, do mundo urbano desigual, do mundo urbano segregacionista. Essa foi mais uma dica do professor Edivander, só para você, da Central do Enem. Até a próxima, meu amigo, até a próxima, minha amiga.